Olá, o meu nome é Silvia, se ainda não me conheces, e sou coach de manifestação consciente. E o que é que isto quer dizer? Que ajudo pessoas a manifestarem os seus sonhos unicamente através do poder da mente. E se estiveres interessado em marcar uma sessão de coaching de manifestação comigo, vai aqui abaixo do vídeo, que eu tenho aí o link do site para que tu possas clicar e marcar a tua sessão comigo. E hoje venho à segunda parte de como manifestar um emprego. E como eu disse no outro vídeo, para quem ainda não viu, que veja primeiro o outro vídeo, e como eu disse no outro vídeo, então, por acaso foi mais do que um trabalho que eu manifestei e já foi através da lei da suposição. Porque eu queria arranjar um part-time, por várias razões, para conciliar com este. A primeira coisa que eu fiz foi procurar na internet por um trabalho a part-time. E aqui saliento já uma coisa. Se for importante para vocês, para vos ajudar a acreditar, vocês agirem na 3D, façam-no. Tomem essa ação na vossa 3D. E foi o que eu fiz, como eu disse. Eu comecei à procura de trabalhos em part-time na internet. E aqueles que eu achava interessante e que iria de acordo com aquilo que eu procurava, eu por acaso não fiz nenhuma lista de características, só vi mais ou menos dentro daquilo que eu procurava, que era um part-time, e enviei currículos. Mas não é preciso vocês tomarem qualquer ação para vocês manifestarem qualquer coisa que seja, como por exemplo também um emprego. Vocês podem simplesmente imaginar e o emprego vem ter convosco. Eu ponho entre aspas, porque não é que o emprego tenha pernas, mas tudo vai proporcionar-se para que vocês consigam esse emprego. Vocês podem, por exemplo, terem uma ação inspirada. Se vocês, por exemplo, só estão a imaginar e não tomam qualquer ação, mas imaginar já é tomar uma ação, não é? E se vocês estão a imaginar estar num emprego que vocês desejam, vocês podem ter uma ação inspirada em que vos faz, por exemplo, telefonar a um amigo, a um conhecido, ou ir a qualquer sítio, e nesse sítio alguém vos fala do emprego em que estão a precisar, e é aquele emprego que vocês gostam e vocês realmente conseguem esse emprego. Portanto, vocês não precisam de uma ação externa para vocês conseguirem manifestar aquilo que vocês desejam. Mas se essa ação externa vos ajudar a acreditar e a manifestar o vosso desejo, se vos servir de placebo, façam-no. Então o que é que eu fiz? Eu enviei currículos para alguns trabalhos que eu estava minimamente interessada. E realmente foi muito rápido, começaram-me logo a telefonar. Eu desisti de alguns porque realmente não tinham assim muitas condições, somente monetárias. Depois houve um que também consegui logo, fiz uma entrevista através de videochamada. E aqui é algo muito interessante, que eu já vos vou falar sobre aquilo que eu utilizei para manifestar o trabalho, porque eu não enviei só currículos, eu também utilizei afirmações e a visualização. Então, neste primeiro trabalho que eu estava a querer arranjar em part-time, e vocês já vão perceber porque é que eu digo o primeiro trabalho, como eu estava a dizer, então, fiz uma entrevista através de videochamada em que havia outras pessoas. E eu estava sempre a afirmar, na minha cabeça, é claro, eu sou sempre a escolhida. Esta foi uma das afirmações que eu utilizei, eu sou sempre a escolhida. E sabem o que é engraçado? É que eu recebi um e-mail desse trabalho que eu realmente queria. Não era 100% perfeito, mas estava interessado nesse trabalho. E recebi um e-mail a dizer que não tinha sido escolhida. Não tinha sido selecionada. Mas como tinha ali algumas coisas que eu não estava tão interessada, deixei apenas fluir. Mas sabem o que é que aconteceu? É que a minha afirmação, claro que deu resultado. Passado para aí 1 a 2 dias, acho que até nem durou 2 dias, para aí um dia ter recebido este e-mail, telefonaram-me a dizer que eu tinha sido selecionada. E eu até fiquei assim, mas
O que aconteceu? Quer dizer, mandam-me um e-mail a dizer que eu não fui selecionada, depois telefonam a dizer que eu tinha sido a escolhida. Eu até interroguei, não é, a pessoa que estava ao telefone, e ela disse que houve ali uma confusão entre mails, não sei o que é que aconteceu, mas estão a ver como é que funciona. Se vocês persistirem com as vossas afirmações, com as vossas práticas de manifestação, não há como não acontecer na vossa realidade. Então eu fui selecionada. Só que houve aqui um mal-entendido. É que eu pensava que era para trabalhar aqui na minha zona, perto da minha casa, e não era. E então tive que desistir dessa oferta. Mas passado pouco tempo arranjei logo trabalho. E vejam que eu não pus características nenhumas, eu só estava à procura de um part-time e consegui. Foi uma entrevista, eu continuei a dizer que era escolhida, e é engraçado que tudo proporcionou-se para eu ser escolhida. Já na entrevista ele já me estava a dizer que, para ficar atento ao telefone, que eu ia receber uma resposta, mas ele estava-me a dar a entender que eu ia ficar com o emprego. Até me disse que uma pessoa que lá trabalhava, eu fui a única pessoa que ela achou simpática, que ela gostou. Estão a ver quando vocês começam a afirmar, a visualizar, seja o que for, para vocês conseguirem a vossa manifestação, tudo o resto começa-se a engendrar. E foi o que aconteceu, eu consegui esse trabalho. Só que era um part-time mais longo, mas eu decidi experimentar para ver se dava. Só que o que é que aconteceu? E se vocês repararem, até no outro vídeo, eu tinha, digamos assim, sim, porque eu já estou a mudar isso tudo. Isto não aconteceu em relação a todos os trabalhos, eu já vou explicar. Em que eu tinha um padrão em que o ambiente não era assim tão bom e o trabalho também não era assim tão interessante. Então eu comecei a trabalhar nesse trabalho, mas a partir logo do primeiro dia, segundo dia, comecei a ver que não ia de encontro às minhas expectativas, àquilo que eu queria, porque eu não gostava do ambiente, o horário de trabalho também não era muito bom e tinha várias coisas que eu não gostava, tanto que eu vou partilhar aqui uma técnica também convosco que vos pode ajudar a decidir, em que vocês colocam em relação a alguma coisa. Eu coloquei em relação a este trabalho as vantagens e desvantagens em ficar lá. E desvantagens, vi várias desvantagens, fiz uma lista de desvantagens, era só desvantagens. Quando cheguei às vantagens eu não consegui descobrir nenhuma. E logo aí eu decidi que aquele trabalho não era para mim. Então o que é que eu fiz? Eu tinha que manifestar outro trabalho que fosse mais de encontro àquilo que eu queria e também que quebrasse aquele padrão de mau ambiente e que o trabalho também fosse mais interessante e que tivesse um melhor horário de trabalho. Então o que é que eu fiz? Eu até tenho aqui e vou-vos dizer as afirmações que eu utilizei. Eu comecei a afirmar que eu consegui finalmente o part-time que eu queria. Um part-time a trabalhar 4 horas, porque eu no outro lado trabalhava mais e não me estava a facilitar conciliar com este trabalho. E disse que era um trabalho interessante, simples, que até gosto. E eu coloquei mesmo assim, até gosto, para não me acomodar a este trabalho, porque isto é temporário, não é? Ótimos colegas, o trabalho é interessante, eu acho que já disse isto, e a ganhar tanto. E ainda afirmei mais uma coisa, intencionei mesmo que eu só ia ficar lá até ao final do mês, portanto eu ia ficar lá um mês. A seguir eu passaria do período experimental e eu não queria. E sabe o que aconteceu? Eu continuei a afirmar isto, continuei a dizer que conseguia um trabalho antes do final do mês, um part-time de 4 horas e a ganhar, basicamente a ganhar o mesmo. E foi isso que aconteceu. Então, arranjei um part-time a ganhar exatamente o que eu ganhava no outro sítio, que trabalhava mais horas, e a ganhar aquilo que eu tinha escrito. E um trabalho também mais interessante e também um melhor, muito melhor ambiente de trabalho, em que haviam pessoas muito fixe. E como é que isto aconteceu? Vocês sabem que eu disse que entreguei uns currículos. Anteriormente,
E foi assim que eu também consegui os trabalhos anteriores. Mas estou a falar dos trabalhos anteriores que eu já mencionei neste vídeo. E então, faltava uma semana para eu terminar o meu período experimental e recebi um telefonema em relação a um trabalho que eu tinha enviado currículo que eu já nem me lembrava, que ele já tinha sido há umas 2 semanas. Já nem me lembrava desse trabalho. E entretanto, pronto, fui à entrevista. Não ia assim muito entusiasmada, mas pensei, não, bora lá Silvia, ter boas expectativas, e continuei a afirmar aquelas afirmações que eu já partilhei convosco e também a dizer que continuei a dizer que eu era a escolhida. Esqueci-me de vos dizer uma outra coisa que eu utilizei. Eu utilizei o Remember When, eu lembro-me quando. Se vocês ainda não viram este vídeo, que é uma técnica que também existe na Neville Goddard, em que consiste em vocês colocarem uma situação que vocês vivem no presente, no passado, em que vocês também já conseguiram manifestar aquilo que vocês querem. Então, eu dizia muitas vezes que eu lembro-me quando eu trabalhava naquele sítio que eu queria sair, e agora já trabalho no sítio que eu quero. E eu disse isto várias vezes. E realmente acabou por acontecer, e em pouco tempo, como vocês podem ver, tanto que eu fui, como eu estava a dizer, fui à entrevista, coloquei boas expectativas em relação a esse trabalho, a entrevista correu muito bem, tinha as condições que eu tinha pedido, porque, como eu também já disse, não é? Com este trabalho eu ia ganhar o mesmo e trabalhar menos, trabalhar as 4 horas, que era aquilo que eu queria. O trabalho pareceu-me interessante, e realmente era um trabalho interessante, o ambiente também. E eu estava também sempre a dizer na minha cabeça que eu era sempre a escolhida. E neste trabalho, o entrevistador também me deu a entender que eu ia ficar com o trabalho. Mas claro que eu ainda ia receber um telefonema a dizer-me se eu iria ficar ou não. Mas é claro que eu saí de lá a sentir que ia ficar com aquele trabalho. E posso-vos dizer que eu podia ter uma duvidazinha, por isso não faz mal vocês terem dúvidas ou acreditarem a 100% que vocês vão conseguir a vossa manifestação, porque eu não acreditei a 100%, mas eu estava a afirmar para isso. Mesmo que vocês duvidem, vocês continuem a afirmar, vocês continuem a praticar as vossas práticas de manifestação, aquilo que vocês escolhem para manifestar o vosso desejo. Isso é que é muito importante. E foi aquilo que eu fiz, eu continuei a afirmar. Quando estava a utilizar a técnica do Remember When, do lembro-me quando, eu também visualizava-me a contar. Pois eu esqueci-me de vos dizer isto. Mais outra coisa que eu utilizei a visualização. Então eu utilizei uma cena em que eu estava a contar uma amiga, em que eu já tinha deixado aquele trabalho que eu não queria e tinha conseguido o trabalho que eu queria. E eu visualizava isto todos os dias. E tive aqui Birds Before Land, que é Pássaro antes da Terra. Eu também já fiz um vídeo sobre isto, se vocês quiserem saber o que é. E lembro-me de estar a falar com essa minha amiga ao telefone, e eu ainda não tinha conseguido aquele trabalho que eu queria, mas eu estava com a roupa. Tanto o que vocês podem fazer ao visualizar a cena é vocês verem sempre com a mesma roupa e estarem a falar com alguém a contar que vocês conseguiram o vosso desejo. E era isso que eu estava a fazer. Então, quando eu estava a falar com ela, eu vi-me a contar ela uma coisa especial. Não sei se já tinha a ver com um emprego ou que é uma entrevista, mas eu ainda não tinha conseguido o emprego. Mas eu estava com aquela roupa, eu disse assim, uou! Estou a vivenciar aquilo que eu tenho visualizado, só que ainda não tenho o meu desejo completamente realizado. E quando isto acontece, vocês não vão terminar por aqui, vocês continuam a visualizar, a afirmar aquilo que vocês estão a fazer no momento para manifestarem o vosso desejo, porque isso é um sinal. Vocês só têm que continuar. Foi isso que eu fiz. Conclusão. Eu recebi o telefonema da pessoa que me entrevistou a dizer que eu tinha ficado com o trabalho. Mais uma manifestação. Por isso estão a ver, meus queridos, vocês conseguem realmente manifestar tudo aquilo que vocês querem. Neste caso, vocês conseguem
manifestar um emprego, um trabalho, se vocês andam à procura de um trabalho, desde que vocês coloquem em prática o vosso poder para manifestar. E neste caso eu utilizei as afirmações, utilizei a visualização e utilizei o Remember When, o lembre-me quando. E foi assim que eu consegui também manifestar este trabalho, em que tinha muito mais a ver com as minhas expectativas, e mesmo que, se depois, aqui também vos deixo outra sugestão, mesmo depois vocês encontrem alguns pontos nesse trabalho que vocês não gostem tanto, vocês utilizem o vosso poder para manifestar e mudem aquilo que vocês não gostam. Se realmente forem poucas coisas, não é? Porque, para mim, eu só utilizo o meu poder para manifestar quando não tenho muito trabalho a fazer. Se for mais fácil eu mudar, por exemplo, ao trabalho, ou manifestar, por exemplo, outra pessoa específica que me dê menos trabalho do que mudar tudo aquilo que eu não gosto, seja na pessoa, seja no trabalho, é isso que eu faço. Tem aqui depois mudar dentro de vocês as crenças limitantes quanto a isso. Mas em relação ao trabalho anterior, eu tinha mesmo que sair desse trabalho, porque eu estava mesmo a drenar, aquilo já estava a ser um sacrifício para mim. E como também eram várias horas que eu passava lá, aquilo já me estava a tirar um bocadinho do centro. Portanto, se for mais fácil vocês saírem no sítio, vocês façam para sair desse sítio. E foi aquilo que eu fiz. E estando num trabalho melhor, ou numa situação melhor, por exemplo, com a pessoa específica, depois será mais fácil vocês mudarem aquilo que vocês não gostam. Com o vosso poder para manifestar, porque vocês podem manifestar tudo. Vocês é que decidem. Então, eu espero que este vídeo também vos motive a manifestar aquilo que vocês desejam, porque vocês podem manifestar tudo aquilo que vocês desejam. Neste caso em particular, eu estou a falar de um trabalho, mas vocês podem utilizar as técnicas que eu utilizei, ou aquilo que já nasceu convosco, não é? Que é o vosso poder para pensar, para afirmar, e colocarem, em vez de um trabalho, colocarem outra coisa qualquer que vai funcionar na mesma. Então eu espero que este vídeo vos tenha inspirado, que vos ajude mais ainda a manifestarem os vossos desejos. E se vocês gostaram deste vídeo, agradeço que coloquem um gosto, que comentem, que partilhem. E se ainda não são subscritores, também subscrevam o canal, se vocês se sentem em sintonia comigo, se querem manifestar de forma mais fácil e sem esforço. Subscrevam o canal também e até o próximo vídeo.